WhatsApp aí, roda aí. Boa tarde, galera do Fox Sports. Aqui quem tá falando é o Gianluca, interior de São Paulo, Guaíra. Diretamente aqui do Job aqui, ligadaço aí no programa de vocês. Um ótimo programa. Queria fazer uma pergunta aí diretamente pro nosso amigo Pascoal Zitz. Pascoal, com o desfalque do Guerra no Verdão aí, qual é a melhor opção aí pro nosso professor Cuca para estar substituindo um jogador que é muito importante para o time? E qual a opinião sua aí a respeito dessa escalação de hoje aí? Qual deve ser a melhor escalação para enfrentar o Inter lá em Porto Alegre? Forte abraço aí, galera. Valeu, Guaíra. E ele acabou o Flavinho, ele falou, tô aqui no Job. No Job, ele deve trabalhar na farmácia. Emprego, rapaz, serviço, trabalho. Ele deve trabalhar na farmácia, ele tá de jalé. É um anglicismo ridículo. Que nossa língua. Não é super legal. Não é aceitável. Vamos pro nosso amigo de Guaíra. Qual é o telespectador? É horrível, é jeca. Quem acha que o Flavinho foi bem nessa, bate palmas. Índice palmômetro. Sei lá, fala quem acha que nosso telespectador... Eu tô no Job é jeca. Só o quem acha que nosso telespectador que tá no Job lá em Guaíra foi bem, bota palmas. Então responda na sua. Se um dia meu filho tiver, pai, tô indo pro meu Job, leva um tapa na orelha. Claro que não, porque os dois já são maiores que você. E os dois estão no Job. Não. E os dois estão no Job. Não fala Job, não. Dudu vai liberar, tem onde ele deve jogar sim, deveria jogar sim. O nosso especialista em escalação, você sabe que ele é o homem fera nesse negócio de escalação. Ele não erra, não erra uma. Vamos ver, a câmera vai girar, a câmera vai mostrar quem é o mister da escalação. Eu vou me socorrer dele, vou me socorrer da capacidade que ele tem da escalação, para ele dizer pra gente como é que vai ser a escalação. Quem joga no side? Quem joga no side? É a única informação que eu vou dar. Por que você tá assim tão bicudo? Não. É a única informação que eu vou dar é da escalação do Palmeiras. Por quê? Você não vai falar mais? Praz, Fabiano, Mina, Dracena e o Zé Roberto, Felipe Melo, Jean, Tietê, Roger Guedes, William do Bigode e Dudu. 4-3-3. Grande erro do Cuca. Qual? Não vai jogar o Guerra, o natural é você colocar o... Não vai jogar o Guerra, o natural é que você coloca um meia. Rafael Veiga, o Palmeiras tem opções ali. Agora você joga com 3 volantes, sem meio de criação. Repetir, porque eles vão colocar lá a escalação, por favor. Praz no gol, Praz. É que vocês querem que ele faça a mão. Praz, Fabiano, Mina, Dracena. Aquele jeito que você faz, são 4. É o Praz atrás, né? Praz goleiro. Fabiano, Mina, Dracena e o Zé Roberto. Aí 3. 3 o quê? O Felipe mais centralizado, o Jean pela direita, o Tietê pela esquerda. E na frente outros 3. Você tem o Roger Guedes, o William do Bigode e o Dudu. E quem cria nesse meio aí? A obrigação fica para os dois homens de saída. Quem faz, né? Os dois homens de saída, que são o Jean e o Tietê, são os dois homens de saída. Você não pode tirar o jogador como Guerra, que é uma referência no meio campo na criação. O Dudu não pode ser esse cara, porque o Dudu às vezes faz. Aí é o seguinte, aí acontece uma coisa... Não é peroneio. Vão ficar passando paninho. Não vou passar Porque o Palmeiras, com o seu elenco milionário... Os caras se mexem. Milionário... Não, peraí, gente, não pode passar. Vocês não ouvem o que o senhor mãe fala. O senhor mãe tá uma fase esplendorosa. O que você falou? Não, é que isso jogador não é o quê? Não, é pebolinha, eles vão ficar fixos lá, os caras vão se mexer. Cadê? Não, entrega pra ele, pelo amor de Deus. Mas o Mano continua com razão. Por favor. O quê? O que tá na sua mão. Não. O senhor Mãe? Porque ele falou que o jogador não é pebolim? Então tá bom. Então, ó, palmas pra senhor Mãe, faz sempre um meu Foco. Acho ridículo essa entrega de troféu. Por quê? Ninguém pediu sua opinião. Porque segundo é ridículo. Ninguém pediu sua opinião. Você já reparou que tudo pra você acaba sendo ridículo. Criativo, comparar com o Pebolim. Você não pode banalizar o Oscar também. Onde o Pascoal mora. Quer porcaria agora da Oscar. Pimbolim. O meu é Totó. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Palmeiras com o seu elenco farto, né, milionário, né, puxa vida, cada apresentação lá na palestra. Eu vou tentar explicar. Nossa, que bonito a calça jeans do Era um por vez. Nossa, veja o paletó do Gagliotti, que lindo. Cada vez que apresenta um jogador. Aí precisa de um meio, tá cheio de jogador. Sim. Cheio, contratou porque contratou o Johan, tem o Rafael Veiga, contratou o Eric, não sei quem, esse gambal.
Aí na hora que precisa, improvisa um lateral direito. Porque o menino tá jogando lateral direito. O Jean é volante. Não, mas por isso que ele pediu jogando o quê? O Cuca pediu a contratação do Maicon pra poder botar o Jean pra dentro. Como é o Cuca? Eu trabalhei com o Cuca, eu conheço muito bem. Porque eu sei o que ele pensa, eu sei tudo. E aí, e aí tá tudo certo, entendeu? Deixa eu explicar. Aí leva um coco hoje, que é o que vai acontecer. E aí amanhã o Palmeiras perde do Inter. Perde. Aí vai dizer o que amanhã? Escalou mal. Aí já vai perguntar pro Pascoal, escalou mal. Vou falar pra você, deixa eu falar. Tinha que ter colocado o meia. Acho que sim. É assim. Eu não acho. Se fosse Eduardo Batista. Se fosse Eduardo Batista, não é técnico pro Palmeiras. Jesus. Se precisa de idiota, o Flavinho serve? Não, ele é duplamente idiota. Então não dá pra ser um só. Tem que ser. Então é o seguinte, ó. Deixa eu só explicar. O Dudu foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, não sendo fixo pelo lado do campo. Pela beirada que fala. Tá bom, pela beirada, desculpa. Pela beirada. Ele flutua por dentro. Ele flutua por dentro e o Tietê vai fazer o lado para fazer a proteção do Zé Roberto. Por isso que vai jogar com 3 volantes. Para ter liberdade o Dudu. Quem vai fazer o facão nesse campo? Aí, do outro lado, o Roger Guedes. Faz o facão. Roger Guedes. Aí você pergunta, quem acha que o Pascoal foi bem, bota palmas. Quem acha que nesse embate o Flavinho foi melhor, bota palmas. Obrigado. Principalmente pela interpretação. Agora, por que esse giro de cadeira? Não, porque o Pascoal quando ele fica indignado, ele faz assim, ele faz assim. Mas como é que o Dudu vai flutuar? Que o Pascoal falou? Mas a maior é o beijinho pro Bandeira. Os caras lá em casa. Não tem quem cria no time. Isso o Mano falou. Deixa eu falar algumas coisas. De análise tática aí. Hoje surgiu uma informação de que o Tobio pode voltar para o Palmeiras. Você gostaria de receber o Tobio de volta? Você tinha cedido o Tobio, na época você falou você era favorável hoje o Tobio. Hoje o Fernando Tobio ele é titular do time do Boca Juniors, que tem 2 zagueiros com quase 38 anos, ou mais de 38 anos. Então Mas tem espaço para o Tobio hoje? Pelo que eu estou informado, pelo que eu liguei antes do programa para ter algumas informações, o Tobio deve continuar no Boca, mas não pelo valor. O time do Boca vai tentar reduzir o que o Palmeiras pediu, que são 6 milhões de euros. E não vai pagar, do jogador. Ainda por cima, eles vão conseguir redução e não vão pagar. Tipo Corinthians, é isso? Esse é o cara bom, meu negocia, ele escolheu de pagar, não tem. Então vão tentar fazer uma redução para ficar com o jogador. Essa é a primeira visão do negócio. Aliás, o Corinthians sabe bem disso, que os caras não pagaram o Bonito Martins até hoje. Ele sabe bem disso, não pagar, porque não pagou o casinho, não pagou a conta de luz. Já setou. Gente, o assunto é o Palmeiras e o Inter. Quem tá no Corinthians agora? Pergunta pro seu Flávio Gomes, que só se fala de Corinthians esse programa. Quando o assunto não é Corinthians, ele puxa, inclusive, para falar mal. Vamos falar internacional. Calma, daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar dele. E só para completar do Palmeiras. Fala do Tobio. O Tobio não deve ficar, não vai voltar, deve ficar no Boca. O Tobio não tava machucado? O Tobio não. Não. O Tobio tá titular. O Tobio para dizer que ele não volta. E o Centurion, que também está no Boca Juniors, o Boca também vai pedir uma redução do valor dele, porque tem uma parte do passe do Centurion que ainda é do time Racing, que ele jogava lá na Argentina, que ainda é do Racing, então eles já se acertaram com o Racing, falta se acertar com o time do São Paulo também nesse caso aí, apesar dos problemas extra-campo que tem o Centurion. Ele deverá continuar Responda a pergunta que tá por escrito ali, por favor, Pascoal. Zagueiro Tobio voltará ao Palmeiras ou será novamente liberado? Essa não é a questão. Ele deverá continuar jogando no Boca. Jamais. Gente, vocês têm 12 anos de idade, né? E você que está provocando isso? O adulto. O madurinho do programa. O adulto acabou de falar, ele que está provocando as coisas e os caras escrevem. Aquele outro tonto fica escrevendo lá. O Palmeiras vai... O Palmeiras tem um jogo difícil hoje contra o Inter lá, mas difícil mesmo, Zé Eduardo. É a situação do Inter, porque surgiu a notícia. Difícil e vergonhosa. Surgiu a notícia, lembra que aquela história ainda do Vitor Ramos, do tapetão, e surgiu a informação que o STJD foi denunciado. Pode, não significa que será, mas pode excluir o Internacional da Série B, ou seja, se o Inter for excluído, o Inter cai para a Série C. E não é? Porque foi comprovado que aqueles documentos
foram adulterados. O Inter, os e-mails, são documentos. Hoje os documentos foram enviados, foram anexados. E o Inter alega que já recebeu assim, que não sabia. Do empresário, do jogador e dos advogados. Ô Savoia, o Inter pode, você acredita realmente que o Inter possa ser excluído da Série B e cair para a Série C? Em se tratando de STJD, de Justiça Brasileira, é uma coisa que você tem que parar para pensar. Eu digo isso porque a gente vê tanta coisa que merecia punição e não acontece, dentro e fora do futebol, dentro e fora do esporte, e você fica em dúvida. O problema é o seguinte, não é só na Justiça Desportiva, também no Ministério Público. Ele pode ser denunciado, o negócio foi encaminhado, porque isso é crime. Isso é crime. Falsificação. E outra coisa, eu estava conversando com o Orlando da Hora, que foi empresário por muitos anos. Do Nilmar. Do Nilmar. Ele está pé da vida. E outras pessoas, porque o Internacional, segundo me passou o Orlando da Hora, ele tem 200 casos já em época de execução. Fase de execução. Na Justiça do Trabalho. E ele vai lá, e os caras estão pé da vida. E vai lá e paga uma multa, segundo o Orlando da Hora, de R$1 milhão para contratar o treinador, o Guto Ferreira do Bahia. Então, quer dizer, antes de gastar esse dinheiro, ele teria que quitar as dívidas. A informação do Orlando da Hora tem o André, que é o doutor André, o advogado, também ele já foi acionado. Então o Internacional está numa sinuca de bico. Por quê? Se isso de fato acontecer, somado às ações em fase de execução que o Internacional tem, vários clubes têm, mas o Inter está demais. E ele vai lá e gasta R$1 milhão. O Inter fecha. Se ele for excluído da Série B e por consequência tiver que pagar tudo isso, porque já estão recorrendo de novo, cobrando a execução, o Inter fecha. Ô, Sormani, mas como é que funciona? Por exemplo, se o Inter for excluído da Série B e cair para a Série C, a Série C já começou. Não vai jogar esse ano. E aí você não pode colocar um time a mais agora, porque o campeonato está pronto. Aí você vai fazer o quê? Você coloca um e passa um para a Série B? Não, ao invés de cair em 4, cai em 3. O Internacional já sai da B para C. E os resultados do Internacional, provavelmente a CBF, o STJD determinaria que seria 3-0, que é a praxe, né? Mas, sinceramente, eu acho que não tem que fazer nada com o Internacional. Minha opinião. Quem tem que pagar por isso é quem fez isso. Isso é um caso de polícia. O Internacional, a instituição não pode ser punida. Ok, essas pessoas dirigiam a instituição e eles a representavam, né? E porque foram eleitos pelo Conselho Deliberativo, foi eleito pelo sócio, etc e tal. Beleza, tudo isso é legal. Mas o que o Savoia falou, a gente não pode esquecer isso. O Internacional é uma instituição do nosso esporte. É um clube fortíssimo. Tem um patrimônio lindo, um estádio maravilhoso que sediou a Copa do Mundo. Tem uma história riquíssima, o único campeão brasileiro invicto. Em 1979, time no qual jogava o nosso saudoso Mário Sérgio. Então eu acho que o Inter não pode fazer isso com o Internacional, de jeito nenhum. Quem fez isso tem que responder na justiça comum. Se tiver que encana, que vai em cana. Não se pode fazer isso com o Internacional. Agora, a minha opinião. Primeiro precisa descobrir quem foi que fez. Porque se foi o Inter, quem que foi ligado ao Inter, eu acho que tem algumas... Já está no Ministério Público. Então, é isso que precisa descobrir. O que o Sormani está falando é muito importante de levar em consideração, nesse caso específico. Primeiro pelo seguinte, a instituição internacional não foi favorecida esportivamente em nada com esse episódio. Né? Até porque o Vitor Ramos jogava no Vitória da Bahia então, só para lembrar para as pessoas, o Inter tentou escapar do rebaixamento ano passado, acusando o Vitória de utilizar um jogador em situação irregular. Coisa que o Bahia já tinha feito e também perdeu. E aí, emprestado, ele jogava no México, veio para o Palmeiras e depois foi para o Vitória. Porque teria mais contratos do que poderia no mesmo ano e tudo mais. O Inter não conseguiu ser vitorioso nesse embate e foi rebaixado. Então, não faz sentido punir a instituição internacional esportivamente. Mas, fora isso, eles recorreram também na Suprema Corte, lá na Suíça, foram derrotados lá também. Então eles levaram bem à frente esse processo. Mas o que acontece? Bem à frente. O Inter, mas mesmo assim, o Inter esportivamente, ele não auferiu vantagem nenhuma, ele continuou rebaixado, né?
Então, sim, mas Flávio, ele apresentou documentos fraudulentos para tentar uma situação... Fraudulento, alguém frauda, aí eu estou com o Sormani, alguém, pessoa física, frauda, né? Se alguém do Internacional o fez, essas pessoas, o Inter inclusive tem de buscar saber quem foi, para que sejam excluídas do futebol. Fez de boa fé o Inter, talvez. Não, ninguém fez. O Inter recebeu. A gente não pode. É difícil misturar a instituição, né, com as pessoas que representam a instituição. Mas se o Inter tivesse sido vitorioso nessa contenda, não caiu. Começou a Série A, rebaixou o Vitória. Aí sim, eu acho que o Inter teria de ser punido exemplarmente. Mas no caso, o Mano tem razão. A partir do momento que o Inter foi até... É óbvio. A última... Foi ele que levantou essa questão. Eu gostaria de acreditar que a justiça fosse cega, mas não é. A justiça não é cega. Se fosse outro clube, teria... A justiça não é cega. É como se fosse aí o pobre e o rico. Vamos falar, o tratamento é igual? Não é igual. Não é igual. Com relação ao time grande, time pequeno, futebol brasileiro, é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa. Se fosse português, já estava na Série C. É verdade. Tem que parar com esse papinho. O negócio é o seguinte, o Inter, a partir do momento... mas ele agiu de boa fé porque ele recebeu um documento, anexou no processo e enviou. Desculpa, eu estou dentro de um processo. Eu, antes de colocar e anexar no meu processo para poder dar continuidade, eu vou checar aquilo lá, gente. Eu vou checar a veracidade daquilo. Eu não posso anexar no meu processo algo que teoricamente é fraudulento para passar vergonha lá fora. Desculpa, o regulamento diz o quê? Que se acontecer isso daí, o time vai ter que ser julgado e se comprovado de fato que houve uma fraude, esse time tem que ser rebaixado. Tem que parar com isso, gente. Tem que parar com isso. Flavinho, a partir do momento que você anexa no processo uma prova cabal que você teoricamente acha que aquilo pode te inocentar ou prejudicar alguém, a partir do momento que você compra aquela ideia pra si, você tem que checar a veracidade daquilo, cara. Você partiu de um documento que não é verdade. Vamos ver o que dá. Você está tentando pleitear uma coisa que não era realidade. E quando o STJD e quando a CBF entrou com ação até na justiça como contra o Internacional, dizendo que aqueles documentos não eram verdadeiros, que aqueles documentos eram falsos, eram fraudados, aí o pessoal do Internacional pulou, esperneou, fizeram reunião, entrevista coletiva dos advogados com o presidente do Internacional para passar vergonha agora. Nós defendemos aqui que o Inter seja julgado e seja exato. Várias vezes eu ouvi aqui nesse programa, quando algum dirigente faz alguma coisa, e a gente fala, não, mas não é o clube. Não, mas é o dirigente que fala pelo clube. É óbvio. Então, aquele dirigente não caiu de paraquedas naquela cadeira. Ele foi eleito por alguém. Eu mencionei isso. Eu acho o seguinte, se tem alguma coisa errada, se o regulamento é esse, está comprovado. Conselheiros, enfim. É triste. Não é a instituição... Você não pode ser frio nesse ponto. Primeiro, não pode. Primeiro, Flavinho falou uma coisa importante. O Internacional não tirou benefício nenhum. Não tirou benefício. Não conseguiu. Não conseguiu. Não deu. Não tirou. Não tirou. Mas não aconteceu. Não aconteceu. E outra coisa. Gente, o Internacional de fora ou o Internacional morrer como a Portuguesa está morrendo, gente, é uma parte do nosso futebol que morre. É uma parte do nosso futebol que morre. Quem que acabou? Você que citou aqui que tem dívidas e internacional não joga. Nós vamos deixar acontecer isso por causa de um FDP que adulterou um documento? Não tem cabimento, gente. Gente, não tem cabimento. Vamos pro Internacional? Vamos. Vai começar o campeonato do ano que vem, seja ele onde estiver, com 10 pontos a menos. Sei lá. Tô pensando uma coisa. Agora, tirar o time da atividade. O Internacional não pode. Pode ficar tranquila. Não aconteceu nada. Não sei. Isso é outra história. Não vai acontecer nada. Gente, é desemprego. Nada. Desemprego. Olha, o futebol move milhões e milhões. O Internacional de fora vai deixar de movimentar tudo isso. Nós não podemos nos dar esse luxo. Mas se fosse outro clube, você pensaria igual, senhor Mário? Também. Ponto de partida. A nossa justiça não pode ser seletiva, gente. Ponto de partida do requerimento do Internacional parte de um documento falso. Parte de um documento falso. E aí esquecemos isso? Então você defende. Gente, para você entender o que a gente está falando, o Internacional tem que ser punido. Não com o rebaixamento para a Série C. É a minha opinião. Mas o que eu não é isso. Mas isso vai colocar. Não é a lei. Não. Você pode esquecer. Tem vários tópicos na lei. Você não pode esquecer o que pode acontecer depois. Porque aí tudo cria uma jurisprudência. Se o cara não for punido hoje e está na lei para ser punido, vamos supor,
Futuramente, outro time, pô, vocês não puniram o Internacional, por que vocês vão me punir? Aí vira uma bagunça. Não pode. Mas já é. Aí não só pode. aí O que eu não posso... Só a portuguesa pode. Pera um pouquinho. O que diz o regulamento? Só tem essa pena? Não. Rebaixamento? Tem financeira também. Então acabou. É isso que eu tô falando. Vai ser punido. O que você não pode fazer é tirar o Internacional do campeonato, gente. Não tem cabimento. Não é pra tudo O isso. meu é só uma frase, que eu não concordo com o Flávio e com o Flavinho e com o senhor, mas quando eles falam assim, o Inter não teve vantagem Lógico que nenhuma. teve. Vírgula. O Inter fez tudo o que tinha pra fazer. Isso mesmo. Tentou virar a mesa pra conseguir tudo. conseguiu. Foi até lá na Suíça, no tribunal do CAS, pra fazer, vai ter virado de mesa. Quando viu que não deu, aí ó, morreu a história aqui. Não é assim. Rasga isso aí não. Ô, Benja, eu acho o seguinte. Rasga o regulamento. Eu acho o seguinte. O Chapecoense não se pegou agora na Libertadores? Peraí, nós estamos falando Não de algo. excluíram a Chapecoense? Nós estamos falando de algo. Ela perdeu os pontos. Não. Ela perdeu os pontos. E nós estamos falando de algo, no caso da Chapecoense, de algo muito facilmente compreensível, né? Um jogador em situação irregular. Isso é previsto no regulamento, né? Esse processo todo do Inter para tentar salvar o seu próprio pescoço, ele não é sequer previsto em regulamento da competição. Se a equipe mas entrou na justiça desportiva requerendo, partindo de um ponto equivocado. O documento fraudulento. Deixa eu falar. Por favor. O documento falso é uma questão criminal e policial. Não é uma questão esportiva. E o que diz? Por que está no regulamento? Não está no regulamento isso. Não está no regulamento. Os senhores estão falando. Por que o Inter pode ser excluído? Porque aí você depende do juízo. Então está no regulamento? No CBDF tem isso. O que tem? Utilizar documento que não seja verdade. Só pega no CBDF. Eu não tenho como acessar aqui. Acessaria para você com todo prazer. Eu sou o cara que mais defende time pequeno e concordo muito com o Mano. Se fosse com o Gama, se fosse com o Brasil de Pelotas, se fosse com a Portuguesa, como foi, isso aconteceria e não iria causar comoção nenhuma. Como é com o Internacional, a gente acaba discutindo uma coisa... O caso da Portuguesa causou comoção e muita gente defendeu a Portuguesa, mas e eu fui os que defenderam. Então, nós também defendemos. Sim, não tinha aqui ainda, mas isso não teve consequência. A Portuguesa foi rebaixada, né? Então, quer dizer, é fácil rebaixar a Portuguesa e não pode rebaixar o Inter? O Mano falou o seguinte, tem que ser justiça seletiva? Não, a justiça deveria ser igual para todos. Agora, esse caso do Inter, nós estamos falando de um caso de adulteração de documento. Né? É um caso muito mais policial do que no começo do processo, a CBF alertou que o documento não era verdadeiro. Fizeram... No começo, na primeira... Tanto que o Inter na Série A. Do jeito que você fala, parece que nós estamos defendendo o Internacional. O que eu acho que, para fechar da minha parte, o que eu acho que hoje a direção do Internacional, que aliás é outra em relação a quem estava levando esse caso adiante, deve ser a primeira a vir a público. Que era o pelotão da SWAT, né? Primeira a vir a público e aí acabar com o corporativismo que existe internamente em clubes. Foram feitas duas perícias, gente. O Internacional não pode alegar desconhecimento. Mas vocês estão passando a mão na cabeça do Inter. Se o Inter fez uma coisa errada, tem que pagar. Não sei nem os nomes. Estou esperando para falar. Não sei nem os nomes. Eu acho que o atual presidente do Internacional tem de vir a público e apontar o dedo. Olha, esse documento foi fraudado pelo senhor fulano de tal que nos enviou esse documento, ciclano, tal, sei o quê, e nós vamos acioná-los na justiça. Ah, mas é um amigo, é o Fernando Carvalho, o seu nome, não sei se é esse. É o fulano de tal, porque, poxa, é um grande advogado. Foi o empresário do jogador. A ponte, que é o que a Portuguesa deveria ter feito se ela soubesse o que aconteceu com o Everton e ela não ser punida, se houve uma atitude individual, né, individualizada. E acho que a Portuguesa deveria ter feito isso. Acho que o Ministério Público deveria ter apurado na época da Portuguesa. E acho que é o que o Ministério Público deve apurar agora. Porque se tem um documento fraudado, um documento falsificado, isso é muito grave. Isso é muito grave. Agora, o Inter não conseguiu. Se ele tivesse conseguido se manter na Série A em função disso, ele teria de ser punido, porque a instituição internacional de tudo. Mas entenda. Aí não vale nada, então esquece. Mas nós não estamos dizendo que não é para punir. Lógico que não. Acho que eles estão lá. O Internacional deve ser punido. Se tá no regulamento, rebaixar o Internacional e deixá-lo de fora das atividades um ano inteiro, isso tem um custo muito grande. A lei não pode ser dizer, jurisprudência não serve para tudo, gente.
gente? Bom, o que é isso? Então, outro dia. Vale pra ver. Então, Vale precisa pra de ser, julgamento. vale pra ver. Tem lá esse caso se enquadra aqui nessa jurisprudência. Então, tá resolvido. Outro dia, quando eu falei aqui que o departamento jurídico do Palmeiras no tribunal deveria pegar o relatório do árbitro e rasgar, vocês me disseram que deveriam respeitar o relatório do árbitro porque aquilo ali é soberano no julgamento. O regulamento de uma competição também é soberano, ou pelo menos deveria ser. Está no regulamento. Aí que tá. Peraí, eu não vou discutir isso porque eu não li o regulamento. Não Mas está, o que eu tô dizendo aqui é que o Inter, ele tem que ser julgado, o Fábio Sormani, Flavinho, o meu amigo Savoia, Pascoal, Benja e meu querido telespectador que está assistindo a gente aqui também. O Inter, ele tem que ser julgado independente da instituição Inter de Porto Alegre, independente do tamanho que tem o Inter. Eu não sou a favor de justiça seletiva. Se o Palmeiras errar, se o Corinthians errar, se o Flamengo errar, se o Inter errar, ou se o Gama errar, o Juventude errar, qualquer clube tem que ter o mesmo peso diante da CBF e do TJD. O negócio é o seguinte, errou, tem que ser punido, independente de qualquer coisa. Vai ser rebaixado para a Série C? Vai perder 10 pontos ano que vem? O que o regulamento determinar tem que ser soberano. Não tem que agir, porque é o Inter, porque é o Corinthians, porque é o Flamengo. Esse é o grande erro do Brasil. Não é do futebol do brasileiro, é do Brasil. Porque muitas vezes a gente faz isso também, comparando com o futebol e traçando paralelo para a sociedade, com aquele cara ele tem... aquele cara fosse o Corinthians. Mas tem que ser, Sormani, tem que ser. Se a gente pega a moralidade do futebol, tem que ser, mas tem que ser, Sormani. Pode ser o Corinthians, pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras. Se tiver errado, tem que ser punido. Tem que parar esse negócio de clubismo. Eu não sou clubista. Eu torço pro Corinthians sim, mas eu não sou clubista. Se tiver errado, tem que punir. Por exemplo, o estádio do Corinthians que todo mundo, mas é um absurdo, 1 bilhão e 200, etc e tal. Não foi o Corinthians que assinou? O Corinthians é obrigado a pagar. E se o Corinthians não pagar, tem que pingar, tem que respingar isso daí no clube sim. Porque alguém do Corinthians, eleito por conselheiros, foi lá e assinou o negócio. Então não pode responsabilizar somente pessoas. Não, sabe o que eu acho? Assim, eu acho que a instituição, em alguns casos, a instituição acaba sendo vítima de pessoas. Então, nesse caso do Mas, Flavinho, essas pessoas que assinam pela instituição, não fazem paraquedas na entidade. Na arquibancada, você acha que quem tem que ir pro quem tem que pagar? Por quê? Porque isso faz parte da existência. Se uma pessoa do clube forja o negócio, o clube tem que pagar também. Por que pra uma coisa serve pra outra não? Porque neste caso específico do Inter, eu vou ser claro, tentar ser claro de novo, o Inter não auferiu vantagem nenhuma. Porque não conseguiu, porque mas tentou. Mas existe um fato concreto. Não auferiu vantagem. Se ele tivesse sido... Aí seria um outro caso. Aí você pune. É um atropelamento seguido de morte. Ou atropelamento quando a pessoa Isso é importante. O Código Disciplinar da FIFA, ele sugere até desfiliação do Inter. Ou, no caso, o Inter, né, no clube. Então, até a desfiliação de acordo com o Código Disciplinar da FIFA. Então, quer dizer, tem que passar na instância nacional. O procurador agora vai analisar, é um caso tão especial. Não satisfeito o Bevilacqua, eu não lembro o primeiro nome dele. Ele, normalmente em 2 dias ele tem que decidir, ele pediu 1 semana para ver se coloca para julgamento. Não lembro a palavra agora, se aceita ou... Mas a Procuradoria pediu que o Inter seja julgado. Pascoal, a torcida não tem culpa, os jogadores não têm culpa, essa nova direção não tem culpa porque pegou o bonde andando. Mas poderia ter melado o processo. Ninguém tem culpa. Poderia, se quiser, ter retirado o processo. Se alguém fez, o Inter tem que, se for comprovado que tem algo errado, a vitória pífero é triste, mas vou fazer o quê? Só uma coisinha, só quero ressaltar uma coisa. O atual presidente do Internacional também tem participação nisso. Por quê? Quando houve a transferência do Vitório Pífero para o atual presidente, houve aquele ato para saber se ele iria seguir ou não com essa ação na justiça. Ele resolveu seguir. Então, esse presidente do Internacional também tem participação nesse caso. Então, porque ele resolveu seguir com a ação, talvez não sabendo dos antecedentes, mas essa atual administração... Quer dizer, o Inter fez de tudo para virar a mesa. Foram feitas 2 perícias em 2 empresas diferentes. Se uma investigação... E elas, as duas, ambas ratificaram. Então, se uma investigação... Então, o cara sabe o que estava acontecendo. Se uma investigação comprovar que... Porque o que os caras do Inter... O que o Inter está alegando? Que ele recebeu o documento falsificado, tá certo? Não foi ele que falsificou. Não foi ele que falsificou. Exatamente. Óbvio, se uma investigação comprovar que foi o Inter, através dos seus dirigentes, que falsificou um documento, acho que até o Sormani vai concordar. É óbvio que aí a pena ao Inter tem que ser pesada. Total. A mão tem que ser pesada. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Inter tem uma defesa, a gente precisa ouvir o outro lado. O Inter está dizendo que recebeu um documento falso e usou esse documento falso para tentar ficar na Série A. Se não foi o Inter que falsificou,
O Inter é vítima de um falsificador. Não, nem sempre. Você nem não sempre. checa o documento Nem quando você vai sempre. relatar no Não, teu não é processo? vítima. Se eu tiver num carro roubado, você é receptador. Guardadas as devidas proporções, você não se livra do crime. Não Não. vai explicar fuzil de porco na tomada, você senhor, responde mas isso. não, você é parte integrante do crime. Mas eu você não roubei o aceitou. carro. Mas eu posso processar mas você. sabe. É mais fácil. Mas você Você sabe. não pode ser condenado por isso. Claro, eu Você não processo pode ser como condenado. receptador? Não, senhor. Mas Só você se pode. você tiver consciência Lógico disso. que pode. Não. Se você recebe um carro. Mas você tem que provar. Exato. Não, você vai responder à justiça. Quando você compra um carro roubado, quem te vendeu o carro te apresenta todos os documentos. Claro. Se você vai lá no Detran cartório, e tá tudo em ordem, aí depois de um ano descobre que aquele carro foi roubado, quem adulterou os documentos não foi você, mas foi o outro. Mas essa Tem uma coisa chamada boa-fé e essa má comparação fé. não tem Boa fé nexo. e má fé. Eu comprei um carro do Pascoal, uma coisa. Aqui é um clube que está mostrando a defesa dele. Sim, mas é o clube que fez. foi alertado pela O clube CBF. Exatamente. O clube sabe que houve problema. A CBF Alertou o Internacional. A CBF falou o quê, por Na isso? primeira Nem hora, julgou. na primeira hora, como dizem os advogados, na primeira hora o clube foi alertado. Esses documentos não correspondem à realidade. Exatamente. Mas seguiram com documentos. Como é que chama aquele tribunal? O CAS. CAS. O Inter tentou, foi até o CAS. O Bahia apresentou a mesma documentação. Você vai falar, peraí, só pra esclarecer, Exatamente. peraí. A CBF avisou o Inter Alertou. e falou o quê? Aliás, esses documentos não correspondem à verdade. E o Inter fez o quê? Seguiu com o processo. E aí depois foi teve mais parar uma lá no segunda- Foi lá pro tribunal de... E aí falaram o quê também? apelação. Devolveram, nem julgaram. Tribunal de disseram que eles Apelação não dos tinham a Pontos. competência para Flavinho, ajudar. o Inter fez o que podia até a Mas fora isso, a gente não pode esquecer, Benja, que no começo do ano, o Bahia apresentou a mesma queixa com relação ao Vitor Ramos e também foi indeferido o pedido do Bahia. Eu lembro até que você disse, a idêntico, primeira coisa que você disse foi exatamente essa. Não é quando a gente nada falou contra o dessa ação, Inter. dessa Nada, ação. absolutamente nada. E eu não estou pregando aqui que o Inter seja rebaixado para a Série C. Eu estou pregando aqui que exista justiça, independentemente de qual seja a pena, que exista justiça e que todos os clubes sejam julgados da mesma forma, independente de ser grande, médio ou pequeno. Ó, só para dizer, o artigo 170 do JD, como é que é? CBDJ, não é isso? Código Brasileiro de Justiça Esportiva. CBJD. Diz o seguinte, as penas são as seguintes: advertência, multa, suspensão por partida, suspensão por prazo, perda de pontos, interdição de praça de desportos, perda de mando de campo, indenização, eliminação, perda de renda e exclusão de campeonato ou torneio. Então, o que eu estou querendo então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o caso não foi nem julgado ainda, está todo mundo tentando entender de fato o que aconteceu, e vocês estão aqui defendendo a exclusão internacional da Série B. Sim, senhor, vocês estão defendendo sim. Não vem com essa não. Punição nós defendemos aqui. Vocês querem a exclusão do Internacional da Série B. Vocês querem acabar com o Internacional. É isso que vocês estão pegando aqui. Benjamin, Oswaldo Pascoal e, mano, vocês estão defendendo a exclusão do Internacional. O senhor não soube interpretar o que eu disse, não. Eu disse que eu espero. Agora que eu provei pra vocês. Agora que eu provei pra vocês aqui. O que diz o artigo 17? Mas fala de exclusão também. Fala, o senhor dizia que não vocês só tinha. pegam nisso. O senhor disse que não Vocês só tinha. pegam essa pena. O que significa isso? O que vocês querem extinguir o Internacional. Era um por vez, Flavinho. Vamos gritar um por vez. Presta atenção. O homem ficou louco. Ninguém aqui está pregando que o Inter fecha as portas. Então, sim, senhor. Não. Então, senhor, Samuel também, esqueci de falar. Não, eu falei que o Inter quebra se acontecer tudo isso. É uma das maiores instituições do país. Então, óbvio. O Inter tem uma história, tem a torcida. O Inter é um clube, está louco, gigante no futebol brasileiro. Ninguém aqui está pregando. Agora, amigo, nós aqui pregamos sim há muito tempo. Chega desse negócio de virar de mesa. Chega desse negócio de tapetão. Perdeu no campo, tem aqui alguém prega o contrário. O Inter fez de tudo, o possível e o Avisado que impossível, o documento não era para correto. virar a mesa, Óbvio, fato. para tentar o tapetão. Ponto. Tem alguma mentira nisso? Não, não tem. Aí vem a informação, o Savoy e o Pascoal falando. O Inter entrou com os documentos, a CBF avisou. Inter, olha esse documento aí que Não corresponde à verdade. não é isso aí não. O Inter andou, foi pra Suíça. O Tribunal da Suíça falou o quê, Savoy?
Nem julgou. Nem julgou. Aí, se comprova um negócio que tem uma irregularidade, que tem uma falsificação, o clube está ciente e está no vai ser punido. Vai ser punido. Não com a eliminação do campeonato. É um dos itens. Vocês estão pedindo. Novos itens. Vocês estão pedindo. Tem 11 itens. Tá bom, hein? 11. Vocês pegam o único. Quem decide o sou eu. Decidam, vocês estão julgando o Internacional. Vocês rebaixaram o Internacional de divisão. Vocês estão pregando a extinção do Internacional. Eu não estou. Eu estou pregando que seja julgado e leve-se em consideração tudo isso. Você não pode simplesmente julgar um caso e dizer o seguinte, elimina. Não é assim. Ninguém falou isso, Savoia. A frase usada pelo programa, que não é a frase que o Sormani está tentando imputar um mano ao Pascoal Savoieu, ninguém está querendo que o Inter seja punido. Lógico que não. A frase é, o Inter pode ser punido, excluído da Série B e para a Série C. É isso. Quando eu falei que o Internacional não pode ser eliminado por A, B, C e D, vocês... Não! Tem que ser eliminado sim! Não, se for um pequeno, tem que ser eliminado! Se for um grande, não vai! A justiça não é seletiva! Não deve ser! Vocês estão pregando Savoia, mano, Pascoal e Beja, a eliminação do Internacional da Série B. Quando der qualquer problema futuro no estádio do Corinthians, nós vamos guardar as palavras de Fábio Sormani e vamos falar, o Corinthians não tem nada a ver com isso aí, vê quem é que fez. Eu só gostaria de falar o seguinte, em nenhum momento eu disse aqui que o Inter tem que cair. Nem eu, nem o Pascoal. Peraí, você falou agora. O negócio é o seguinte, primeiro, já começou errado pelo fato de você dizer, Sormani, que no regulamento não continha cláusula de exclusão. Não tem. Eu não disse isso. Você disse que só tem essa cláusula. Não, você disse que não tinha isso no regulamento. Não, senhor, não tem que dar volta por cima. O telespectador tá aí. A mim, palavras que eu não disse. O telespectador tá aí. E ele é inteligente, ele deve ter ouvido o que você disse. Agora tá jogando do outro lado. Posso terminar? Eu esperei ele falar. Você vai falar. Produção, então pode separar sim. Pode, eu espero. O Fábio Sormani falou, aonde está isso no regulamento? Falar só para deixar claro, acho que o que o Sormani quis dizer é o seguinte, o que não está no regulamento é este crime específico, o uso, as penas para várias irregularidades, né, do que podem acontecer num campeonato, essas penas são essas que o Sormani relacionou. O que a gente está dizendo que não está em regulamento é esse crime específico. Então, por exemplo, tem no regulamento o que acontece por crime, né, de jogador irregular, acontece X. O que acontece pro crime de jogador punido com 3 cartões jogar. Acontece. Mas Flavinho, eu não vou afirmar que tem ou que não tem, porque eu não li. Mas que deve conter algum artigo qualificando isso, óbvio que deve, gente. Então por que você defende a exclusão do Internacional do campeonato? Porque também está escrito. Eu gostaria de terminar, gente. Assim fica difícil. De todo mundo deixa só o do lado. Assim é difícil. Eu ouço as pessoas porque eu exponho minha opinião, não imponho minha opinião. O telespectador ele tem inteligência suficiente para analisar o que é dito aqui no programa e ele tira suas conclusões. Primeiro, com relação a esse caso específico do Inter, contém uma cláusula que menciona a exclusão. O que vai ser determinante para excluir o time ou não, eu acho que cabe ao auditor que vai estar dentro do processo entender se é válido ou não. Ponto.